Boa tarde a todos. Ele não fez concurso, ele Eminentes veio do Detran. desembargadores, juízes convocados, digníssima secretária, representante do Ministério Público, Bom tempo senhores aqui, servidores, senhores e senhoras advogados. Estamos dando início, abrindo a sessão da segunda sessão de dissídios coletivos do dia 28, estou atrasado, 28 de 3 de 2019. Desejando a todos uma boa sessão, eu submeto a ata à aprovação, a ata da sessão anterior. De acordo. Aprovado. Bom, há algum registro a ser feito? Presidente, se me for permitido, eu gostaria de propor um voto de congratulações com o nosso querido colega Haroldo Plínio, que foi homenageado pelo Instituto dos Advogados aqui. Entre 7, ele foi distinguido. Foi uma solenidade especial que homenageou 7 pessoas. E um deles é o Haroldo. Assim, parece que estão comemorando não sei quantos anos desse instituto, e ele foi homenageado me parece, como professor. Então, eu gostaria de fazer esse registro, porque é uma pessoa que anda muito sumida na nossa casa, embora pertença à nossa casa, né? E todas as homenagens que tenha para o Haroldo, pelo menos assim, para mim, eu considero assim, importantes, porque realmente ele formou muitas gerações dentro da Faculdade de Direito e aposentou-se precocemente, infelizmente, para os alunos. Então, eu gostaria de propor esse voto. Perfeitamente, com a nossa adesão integral. O professor Haroldo é um baluarte do direito, de todos os direitos. Não é um direito, mas de todos os direitos. Sobretudo de processo. Sobretudo de processo, sobretudo de processo civil, um dos grandes mestres, não só no Brasil, mas também reconhecido internacionalmente, todos nós sabemos disso. Senhor presidente, falando no professor Haroldo Plínio, tanto perto aqui, eu não posso deixar de manifestar, porque todos sabem da minha fraterna ligação com ele e tal. E outras homenagens virão. Já vou adiantar logo aqui que ele foi agraciado com o título de professor emérito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Brevemente vai receber... Será que nós vamos ser convidados e vamos ter notícia disso? Uai, eu mesmo e você... Pelo menos... Está sendo dado. Eu digo assim, porque a solenidade de professor emérito dentro da Faculdade de Medicina é algo assim maravilhoso. Pois é. E a dele tem que ser mais do que maravilhoso ainda, porque ele merece. Veja-se o nosso... Ele é um professor... Exatamente. Eu fiquei assim, encantada. Até o ministro da Educação, quer dizer, naquela época era outro ministro também. Até o ministro da Educação teve presente, todo mundo. Não, realmente foi uma coisa assim, de emocionar, gente. E mais, ele auriu na faculdade todos os títulos que a Universidade Brasileira oferece. Mestre, doutor, livre docente, titular, e agora vai coroar com o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, isso é motivo de gáudio para todos nós, que é um oriundo dessa casa, professor que formou muitas gerações, completará 76 anos dia 15 agora passado, do vindouro, né, se Deus quiser, dia 15 de abril. A dona Melina, mãe dele, completou 97, dia 19 agora. Dia 19 de março. 97. Está forte, saudável e tudo. Doutor Haroldo, do dia 3? Hein? Do dia 3. 19 de março agora, completou 97 anos. 19 de março. A mãe dele. A mãe dele, dona Melina. Agora em abril. É dia 3 de abril. Não, professor, é 15 de abril de 43. 15 ou 13? 15 de abril de 43. Então, 13 era o doutoral. Eu sei que um era 13 e outro era 15. De modo que é sempre um motivo de muito gáudio, de muita alegria homenagear o professor Haroldo, e eu quero aderir com especial empenho e carinho. Faremos o registro em ata, com muita alegria. E ele, como é do dia 15 de abril, só podia ser ariano mesmo. Senhor presidente, só uma curiosidade. O nosso primeiro escritório de advocacia, eu, Marcos Moura, Zé Roberto Pimenta e Rodrigo Mattioli,
Nossa senhora, hoje está desenterrando todo mundo. Nós, lá no Maleta, no 7º andar do Maleta, o professor Haroldo falou assim, olha, eu vou dar um presente, vou dar um estímulo para vocês. E aí ele mandou imprimir naquela época era uma resma de papel, eram umas 2 caixas de papelão, papel timbrado, um cartão de visita para cada um de nós. Então, nos primeiros anos da advocacia, nós usamos papel e cartões doados pelo professor Haroldo Plínio. Chique demais. Eu acho assim, foi um professor... Isso foi no final do ano de 1977. Não guardou nenhuma. Eu tenho guardado, eu tenho. Não, e hoje, o que a gente não está vendo... Eu estou fazendo uma gráfica na Rua Goiás, em frente ao Fórum Lafayette. Uma gráfica que tinha ali. Olha, mas, não, por exemplo, hoje, de um tempo para trás, meu filho também formou na Faculdade de Direito da UFMG, mas, por exemplo, ele não tem nenhuma referência de professor. Ele não tem, assim como eu tive. E como muitas gerações tiveram. Qual a referência que ele tem de professor na faculdade foi só a Elzinha. A Elzinha foi uma referência que ele trouxe, que ainda deu aula para ele. Quer dizer, hoje os alunos não estão tendo esse tipo de referência de professor dentro da faculdade. Não sei se com esse sistema de que os meninos nem sabem quem vai dar aula, eles não têm turma, eles matriculam por matéria, a turma da noite tem um professor, a turma da manhã tem outro, então é tudo muito diferente. Então, por isso que eu acho que esses professores que são dessa época, como agora também assumiu essa liderança, gente daquela época, tipo, que é o Hermes e a Mônica, foi muito importante para a faculdade. E a faculdade, nós que fomos da faculdade, a gente fica sempre com aquele sentimento assim, de carinho, de dívida eterna com a UFMG e com a Faculdade de Direito. Isso. As minhas... Pois não, claro, com a adesão do Ministério Público. Desembargador Maria Laura, eu também tenho, Vossa Excelência falou em referências, as minhas referências na UFMG eram o Washington Albino, Sebastião Reis, eram os professores da velhíssima guarda, né? Severo. E a gente Severo, gostava de ter assim, Wilson Melo da Silva. a gente gostava de ter paradigma. A gente, como aluno, a gente queria ter um paradigma. Os alunos hoje não querem, não. Eles acham que o professor não sabe nada. Pois minha filha formou lá, o meu arrependimento foi não ter deixado ela para Milton Campos, porque ela passou católica em Milton Campos e federal. Aí passou 5 anos lá de greve direto, não tinha aula. Aula de direito de trabalho, por exemplo, num semestre ela só teve uma. Eu não vou dizer quem foi o professor. Direito de trabalho, o desembargador João falou ali. Pois não, doutor. Mas não, porque não tinha mais Messias nem Alice. Só para dizer que a OAB adere à homenagem ao professor. Pois não. Haroldo. Pois não. Será registrado. Dito isto, vamos passar ao processo. Eu gostaria de pedir licença aos pares para dar preferência à desembargadora Cristiana, que está agora com a sessão em andamento na sétima turma. Nós estamos lembrando da Faculdade de Direito, você vem com processo? E aproveitar e registrar o aniversário da doutora Cristiana em 11/3/2019. Justamente, que eu até dei nela um zap. A gente está começando aqui a festinha. Eu vou pagar o lanche para os senhores ali, apesar de eu não... Eu até te dei um zap. Tá aqui. Não, eu já recebi o convite pela lista, que o lanche vai ser aqui no 10. Novamente. Mas aqui... O lanche da Matra. E também o aniversário do desembargador Luiz Otávio Renault, no dia 30/3. Esse também vai ter lanche da Matra? Vai ter lanche. Conosco, né? O lanche. Não tem jeito que vai ser no domingo. No fim de semana. Nós vamos comemorar no Minas. Então vamos ao pregão com preferência da desembargadora Cristiana. Eu tenho fornecido lanche todo esse mês aí para todos. Espero que estejam gostando. Então, da doutora Cristiana, é a ação anulatória 11.717, não tem advogado escrito, não. 11.717, autor Visão, Time, Segurança, Monitoramento, e réu, Sindicatos, Trabalhadores e Empresas, Asseio e Conservação de Juiz de Fora. É o número 1. Há um advogado inscrito? Não há. Não há? Não há. Pode ir à conclusão, desembargador? Ok. Esse é caso de ação anulatória de convenção coletiva, que a empresa intenta a ação e que é considerada parte legítima conforme já
vimos aqui nessa sessão diversas vezes. Estou acolhendo a preliminar suscitada pelo douto Ministério Público do Trabalho, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, incisos 4º e 6º do CPC. Custas de R$ 10,64 pela autora. Divergência? A unanimidade assim se decide no seno da eminente relatora. O outro dela O também. outro da doutora. É uma embaixo declaração. Embarque de declaração. Num dissídio coletivo, realmente houve omissão quanto a aos honorários. E estou sanando essa omissão para condenar o suscitante ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do suscitado, no importe de 15% do valor da causa atualizada. Pois não, alguma divergência? E assim se decide, esses foram os embargos. Número 10.394. Desembargadora Cristiana, muito Tem um agradecido processo que eu não votei. pela presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência fique à vontade para se retirar. Obrigada. Eu já votei no doutor E Jorge no outro Berger. eu vou constar que Vossa Excelência está ausente por causa justificada. Sim, melhor. Tá certo. Muito obrigada. Pois não. Agora que tem inscrição por sustentação oral. Vamos ao outro. Número 2, ação anulatória 11.804. Relator excelentíssimo desembargador Jorge Berto Mendonça. Autor, Associação Comercial Industrial e Prestação de Serviços de João Malevade. Réus sindicados empregados no comércio Tabira, região e outros. Relator, doutor Jorge Berto. Pois não. Ah, advogado inscrito? Esse é o hora da morte. Vossa Excelência tem a palavra. Posso facilitar para ele, só para ele sustentar em cima da conclusão? Acho que facilita para você também. São dois advogados. Igualzinho o voto do doutor. Desembargador, Obrigado, doutor Jorge. Eu estou colhendo a preliminar de Desembargador legitimidade ativa. Então é só para você ficar restrita à ilegitimidade. Tá bem. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais desembargadores, membros do Ministério Público. Eu ia dizer aqui, prezados colegas, mas como está só a minha colega, doutora Mariana, vou falar em nome dela também. Prezados senhores, e cumprimento também o grande arquiteto do universo para que nos ilumine para promovermos a justiça hoje, os senhores promoverem. Pois bem, a respeito da legitimidade ativa, com todo o respeito que o desembargador Jorge merece, vi também que era assim o parecer do membro do Ministério Público, vamos ousar tentar que os senhores façam a divergência, ou até mesmo que o doutor Jorge vote, no sentido de que, a respeito da representatividade, a gente sabe de decisões anteriores desta Corte, até do STF, que a aprovação em estatuto, aliada à aprovação via Assembleia Geral Ordinária, é possível. E o que ocorreu nestes autos é que realmente não teve aquela aprovação individual, né, de cada associado, mas teve sim a aprovação via Assembleia Geral Ordinária. O que é importante ser colocado é que essa aprovação via Assembleia Geral Ordinária foi colocada nos termos de que, para ingressar com a ação anulatória, para ingressar com a ação na Justiça do Trabalho, contra cláusulas da convenção coletiva que é debatida. Agora, realmente não há a enumeração de quais pedidos seriam feitos, assim como também nunca é exigido que, para uma mera procuração, seja mesmo uma procuração particular, já haja ali na finalidade todos os pedidos ou quais direitos que estão sendo ofendidos. Por isso, pensamos que sim, a representatividade, por consequência, a legitimidade ativa, foi sim acolhida, porque os associados foram devidamente convocados para a Assembleia, sabiam do que se tratava, que era desta específica convenção coletiva do ano 2018, e sim, votaram para que seus direitos fossem defendidos por esta ação que agora está diante dos senhores. Sob pena de até cesseamento do direito de ação, que assim entendemos. Então, a nossa sustentação para se ater apenas essa questão de mérito, aliás, essa questão preliminar, é nesse sentido. Boa tarde aos senhores e obrigado. Espero ter conseguido convencê-los do contrário. Pois não, nós é que agradecemos, doutor. Desembargador Berg, quer prestar alguns conhecimentos? Que, assim, ninguém está retirando o direito de ação da parte autora, mas por outro caminho. Eu até frisei isso aqui num parágrafo específico, que entre com uma ação, vamos dizer, simples na justiça, né, no primeiro grau, e discuta lá
tornar sem efeito a cláusula do instrumento coletivo. Nessa ação específica, só teria legitimidade o Ministério Público e os sindicatos, conforme já também exaustivamente decidido pelo TST. Eu até cito, acho, 4 decisões aqui do governo TST a respeito de situações análogas. Eu mantenho a minha conclusão. A ação, na verdade, o resultado é o mesmo da ação anterior, o caso com certeza. De legitimidade é o mesmo. Alguma divergência? Não, senhor presidente. Não havendo divergência, assim se decide nos termos do voto do eminente relator. Doutor Jader Lúcio, né? É doutor Jader. Jader Lúcio. Ah, tá, obrigada. É porque teve 2 inscrições. Mais algum processo? Tem, agora, já terminou, agora tem mais um agravo regimental do doutor Carlos Roberto. É o agravo número 11.680. Não tem inscrição para sustentação, tá? Agravante, Sindicato Comércio Varejista de Conselheiro Lafayette, agravado, Sindicato dos Empregados do Comércio de Conselheiro Lafayette e outros. Muito lento aqui. Eminente juiz Carlos, pode ir à conclusão, se for da vontade. Presidente, Fica à vontade. Eu gostaria de registrar minha suspeição nesses autos. Suspeição. Suspensão da desembargadora Maria Laura. Presidente, eu só gostaria de fazer um registro nessa matéria, porque me parece que ela tem uma conotação diferenciada dos outros processos que nós examinamos. Se Vossa Excelência me permitir. Claro, perfeitamente. Posso usar a palavra? Pode. Não é que eu esteja atropelando o relator, não é só para poder encaminhar. O que nós temos aqui? Nós temos um dissídio, uma ação anulatória de convenção coletiva que foi ajuizada e o relator originário deu uma liminar suspendendo a validade de uma cláusula que era a cláusula contestada. E até que se julgasse o mérito da ação anulatória. A parte contrária prestou esclarecimentos ao ilustre relator, que voltou atrás e restabeleceu a validade da cláusula. Em cima disso, a parte autora, que tinha pedido a suspensão da cláusula, entrou com um agravo regimental. Bom, esse é o fato em si. Esse agravo regimental, ele veio para ser julgado, colocado em mesa, sem que houvesse uma inclusão em pauta ou publicação. O que nós temos na nossa matéria? O nosso regimento interno, lá no artigo 98, ele traz uma normatização que é possível se levar para julgamento em mesa os processos atinentes a embargos declaratórios. Não pautamos os processos com publicação de pauta, intimação às partes. Nós fazemos embargos declaratórios e julgamos em mesa. E também nas hipóteses do agravo dos 557 lá do CPC. É o chamado agravinho porque aquilo pertinia mais a julgamentos ligados à jurisprudência uniformizada, em que, por despacho monocrático, o relator podia julgar até a ação procedente ou improcedente, extinguir o processo por aí, então isso trazia. No que concerne ao agravo regimental, todavia, essa norma não está em 98. O nosso regimento interno, ele traz uma parte procedimental, não vou falar uma parte processual, mas uma parte procedimental nos diversos tipos de acionamentos de competência originária do tribunal. Quanto ao habeas corpus, pode vir em mesa sem pautar da urgência da matéria. Quanto a mandado de segurança, quanto a ações rescisórias. Então, em cada um dos títulos atinentes a essas ações, há uma disciplinação ali de conotação procedimental, trazendo a forma de se proceder. E temos lá inserido o agravo regimental, em que, lá no regimento, e eu acho que isso está derrogado, consta que, numa liminar que seja proferida em uma ação de competência originária da sessão de dissídio coletivo, é possível, em cima dessa liminar, ou extintiva, ou concessiva, como seja, o aviamento de um agravo regimental. Só que esse agravo regimental, lá no regimento nosso, determina que, em sendo aviado ao agravo regimental, que ele fosse redistribuído. O relator originário não era o relator do agravo regimental. Ele era distribuído por um outro componente da sessão de dissídios coletivos. Mas isso acabou derrogado, entendo eu, em razão do PJE, do processo judicial eletrônico, em que o próprio relator fica
naturalmente também relator do agravo regimental, em cima dos seus despachos com efeito de decisão, embora preliminar. Então, eu acho que a norma do nosso regimento ficou derrogada, permitindo, então, que ficasse como relator o próprio relator originário da ação anulatória, que também no agravo regimental. E daí, efetivamente, o gabinete que o doutor Carlos está substituindo é o doutor Sebastião, que atuou originariamente dando aquela liminar e depois voltando atrás. É possível, então, que continue o relator, o próprio gabinete do doutor Sebastião, que, no caso, está representado, aliás, muitíssimo bem representado pelo colega Carlos Roberto Barbosa. Consequentemente, essa norma do regimento nosso, que cuidava da redistribuição do agravo regimental, ela acabava fazendo com que o novo relator da sessão mandasse incluir em pauta. Mas agora, como o próprio relator da ação originária, da anulatória da convenção coletiva, ele continua o relator também no agravo regimental, e esse agravo regimental, sendo uma decisão preliminar que é examinada, e que depois, evidentemente, vai ser examinada também no mérito da ação anulatória, eu acho possível que o relator traga, como fez o doutor Carlos Roberto Barbosa, o processo desse agravo regimental para ser julgado pela sessão, independente de sua inclusão em pauta. E por quê? Nós vamos examinar aqui se essa liminar ou não prevalece ou não, ou se ela vai ser mantida nos termos que foi despachado pelo relator originário. Por quê? Lá no mérito, na frente, como formos julgar a ação anulatória da convenção coletiva, as partes serão intimadas, o processo será pautado, esse processo virá a julgamento com ciência de todas, e elas terão condição de sustentar da tribuna, se quiserem, não só o mérito, toda a questão que esteja ligada à ação anulatória. Então, eu só fiz esse esclarecimento para dizer o porquê de eu estar de acordo de que se julgue esse agravo regimental, que o doutor Carlos Roberto Barbosa está trazendo em mesa para julgar, independentemente de ter constado de uma pauta de julgamento, de publicação da pauta. Eu acho que é viável, da mesma forma que julgamos o chamado agravinho, como julgamos um habeas corpus emergencial, como julgamos embargos declaratórios, que nessa hipótese também, que esse agravo regimental pode ser julgado, tem que ter sido pautado com publicação dessa pauta. Então, eu estou de acordo que se julgue, e por isso concordo que o processo venha à pauta trazido como foi pelo relator, que é o doutor Carlos Roberto Barbosa. Bueno, presidente, pela ordem. De Vossa Excelência são sempre muito bem-vindos. Pela ordem. Embora eu registrei minha suspeição nesse processo, mas com relação a essa questão regimental, quer dizer que, realmente, como Vossa Excelência está afirmando, o nosso antigo regimento... Por isso que ele está sendo reformado mesmo. Vai estar sendo reformado. Provavelmente o doutor Sebastião vai ficar atento a isso. Quer dizer, o nosso agravo regimental, nesses casos, então, virou... seria o agravinho do 557. Perto do mesmo. Mais ou menos. Um procedimento idêntico para os dois, pelo menos. É bom que a gente... Porque nas turmas. Mas isso é na minha ótica, né? Não, eu acho que não é, não. Acho que está muito correto isso. Acho que o pensamento tem toda a lógica desse agravo regimental se equiparar ao famoso agravinho. Quanto ao procedimento, isso. Quanto ao procedimento. Então, é bom, porque eu ainda não recebi nenhum agravo regimental de contraliminar e tudo, mas é bom que a gente fique atenta para ter o mesmo procedimento com todos, em vez de encaminhar para redistribuição, e também quando a gente receber uma redistribuição de agravo regimental, a gente também, se for contra uma liminar, possa trazê-lo ou não, independentemente de pautar. Encaminhe para o relator do processo principal, né? Então, está ótimo, mas, de qualquer maneira, nesses autos eu não julgo. Agora, o relator teria que julgar. São esclarecimentos muito bem-vindos. Eu acho que a Igreja de Sessão está inteiramente de acordo, porque é quase uma questão de ordem, mas para justificar a possibilidade. Agora, quer dizer, o relator agora que vai julgar, então, o mérito mesmo. Então, perfeitamente. Com a palavra, o relator. Perfeitamente. Presidente, com a vossa vênia, vou agradecer primeiro ao doutor Márcio, um dos pilares desse tribunal, que eu tenho a honra de substituir com uma certa frequência, pela defesa da inclusão em pauta e pelas palavras que foram dedicadas à minha pessoa. Eu estive para pautar já com a decisão, mas eu sei que há uma matéria aqui de preliminar de legitimidade que ela não é tranquila neste colegiado. São situações distintas
das que foram julgadas recentemente. Esse caso é o Sindicato do Comércio, da categoria econômica, pleiteando a nulidade de uma cláusula celebrada através de acordo coletivo de trabalho entre sindicatos e trabalhadores e uma empresa quanto ao funcionamento de um supermercado em dias de feriados. Há decisões no sentido contrário nesse colegiado e que não há legitimidade do Sindicato do Comércio. Mas o que prevaleceu aqui em uma situação análoga anteriormente é de reconhecer a legitimidade excepcional do sindicato, ao contrário do entendimento que o MP realmente tem legitimidade. Essa questão da legitimidade eu não trato aqui, mas eu só estou trazendo a colação porque eu acho que ela é interessante. O interesse jurídico é indiscutível, o Sindicato do Comércio ele tem também a legitimidade, a pertinência subjetiva examinada como preliminar, e o que me reforça mais isso, eu destaco, é que permitir-se, através de um acordo coletivo, e é uma das alegações da inicial, é que fraciona a categoria, há uma concorrência desleal, e esse é o argumento, que, através de um acordo coletivo, às vezes uma grande empresa funciona no feriado e aquele pequeno estabelecimento que não funciona no feriado, que não pode celebrar, ele fica numa concorrência desleal. Mas aqui, como já foi colocado pelo doutor Márcio, inicialmente foi deferida a liminar, mas depois se teve notícia nos autos que esse Sindicato do Comércio somente ajuizou a ação em relação a um determinado supermercado. E era sabedor de que tinha também cláusulas de acordo coletivo envolvendo outros estabelecimentos comerciais. Pediu-se uma explicação disso, não se pareceu convincente, e por isso que a liminar foi revogada e tornada sem efeito. Então, em linhas gerais, a história dos autos é essa, a situação fática é essa, e eu, de momento, eu estou mantendo essa decisão, que é objeto de agravo regimental, que cassou a liminar anteriormente concedida, e está, então, em vigência a cláusula convencional celebrada através de acordo coletivo de trabalho, permitindo a um determinado estabelecimento funcionamento em feriados. Essa cláusula ela teve início no ano passado e vai ter vigência até meados desse ano. Pois não. Há alguma divergência? Eu estou acompanhando. Não há, também acompanho. Não há. A questão da legitimidade não está sendo... Não havendo divergência, eu declaro eu proclamo que a grande sessão julgou nos termos do voto do eminente relator que assim se decidiu. Alguma manifestação final? Nada mais havendo. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Obrigado. Não, é porque eu fiquei...